Meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura e hoje eu vou fazer um resumo da obra Macbeth, de William Shakespeare. Vamos lá. Macbeth é um general de guerra, parente do rei da Escócia, Duncan. E começa a peça com ele recebendo a visita, junto com outro general, Banquo, de 3 bruxas, e as bruxas fazendo uma profecia, que ele um dia será barão e na sequência será rei da Escócia. Mas o estranho da profecia é que elas se dirigem ao outro general, dizendo que os filhos do outro general é que serão grandes reis, e não fala mais nada de Macbeth. E aí termina a cena, começa outra cena, mostrando o rei Duncan muito feliz, muito bondoso, bem solícito à campanha militar de Macbeth, transformando-o em barão. Então o que ele ouve pelas bruxas começa a se realizar. Daí começa um diálogo entre Macbeth e a Lady Macbeth. E eles já começam demonstrando um plano diabólico de que Macbeth seria rei ao assassinar, ao tirar a vida do rei. E aí o que é que acontece? O rei dá um vacilo. Ele vai passar a noite no castelo de Macbeth. E Macbeth, junto com a sua lady, com a sua esposa, aproveita a oportunidade para então executar o seu plano. O interessante é que Macbeth parece ser um homem honrado. E aí a todo momento ele conversa com a esposa, dizendo que está sendo beneficiado, que não concorda, que aquilo não é coerente. Mas a Lady Macbeth é a verdadeira voz da maldade. Ela dá toda a força para que o desejo de Macbeth de ser rei seja levado a cabo. E ela chega a dizer que isso será uma prova de amor, em que ele merece ser rei e que o homem que é homem leva a cabo o seu desejo. E ele acaba se convencendo e dá seguimento ao seu plano. Tens medo de ser na ação aquilo que és no desejo? Essas foram as palavras de incentivo da Lady para o Lord Macbeth. Então a Lady, ela demonstra uma personalidade tão ruim que ela chega a fazer como se fosse uma oração, um pedido. Ela diz assim, mais ou menos, né? Ela pede a Deus que a transforme em homem, para que ela seja cruel, para que a maldade reine nela, que os espíritos que sejam de assassinos ali se figurem, e que Deus permita uma escuridão tão grande na noite que nem a faca veja a ferida que faz, e que nenhuma voz venha do céu em sua direção dizendo: pare, pare. Cai a noite, a Lady Macbeth embriaga os guardas do rei. Macbeth entra no aposento, mata o rei com as adagas dos criados, e aí amanhece o dia, o rei morre, fica aquele sobressalto, todo mundo sem entender o que foi que houve. E aí quando eles vão interrogar aos guardas do rei o que é que acontece, o que é que aconteceu durante a noite, Macbeth se apressa e mata logo os guardas, dizendo-se revoltado com a situação. E aí não tem como naquele momento descobrir que foi ele o autor do crime. Os filhos do rei Duncan, temendo pela própria vida, fogem. Eles sabem que se matar o pai, é porque alguém tem interesse no trono, não sabia quem. E aí o Malcolm, um dos filhos, foge para a Inglaterra em busca de abrigo e de ajuda. Macbeth é parente do rei, os filhos fogem, eles são tidos como culpados, não tem outra senão da realeza proclamar Macbeth rei soberano. E ele é um facínora, ele mata, ele esfola, ele fala com as bruxas novamente, ele mata crianças, ele se transforma num verdadeiro tirano. Enquanto isso, ele vai fazendo essas tiranias e vilanias, o filho, Malcolm, traz um conjunto de 10.000 homens
da Inglaterra favoráveis à causa. E aí ele vai ao encontro de Macbeth. As pessoas que estão ao redor de Macbeth, os lords, os vassalos, os criados, percebem que há alguma coisa errada ali. E aí eles, aos poucos, eles vão abandonando essa companhia e virando a casaca. Até que chega ao final, ele com poucas forças, no meio da guerra, ele aí perde. E a cabeça dele é retirada do corpo. E assim termina a história do Macbeth. A história é fantástica, a peça é fantástica, a mensagem também. Há uma filosofia embutida abordando o desejo. O homem é um ser desejante por natureza. O mais importante é saber se esse desejo é lícito para que a ação o execute. Essa versão é uma tradução em prosa. Eu gostei muito de ler essa tradução em prosa, porque às vezes uma leitura completa em versos, como é a peça original, às vezes eu não consigo captar a informação que ali se quer passar. Adorei, recomendo. Acredito que a peça também em versos deve ser magnífica e a reflexão se faz aqui ao desejo. Se você quer entender Freud, leia Macbeth. O homem, de fato, é um ser desejante por natureza. Até a próxima leitura.